Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, espero que estejam curtindo aqui o curso de Lógica de Programação, as linguagens C e Pascal. E agora temos aqui a oitava aula sobre manipulação de textos, né? A aula passada foi a aula de manipulação de números, onde aprendeu basicamente trabalhar com eles, operações matemáticas, funções matemáticas, né? E agora a gente vai trabalhar com operações com texto, né? Eu vou lá trabalhar com os caracteres do texto e tal. No curso aqui, agora continuando no Lógica de Programação na linguagem C, a gente vai ter que aprender sobre string, né? Até então a gente não viu string. Para quem está acompanhando o curso de Pascal, já viu a parte de string porque é mais fácil trabalhar com strings em Pascal. Na linguagem C é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Primeiro a gente tem que saber o que é um string. Um string, do inglês traduzindo, seria corda, mais ou menos corda, barbante. E por que string? A gente aprendeu sobre os tipos de dados, né? A gente aprendeu o tipo char, tipo int, tipo float. Int e float, por exemplo, são tipos de dados numéricos. Enquanto que o char, ele é caractere. Caractere da tabela ASCII, geralmente letras, números, símbolos, qualquer coisa da tabela ASCII. E um string, ele é uma cadeia de caracteres, porque a gente não aprendeu ainda a colocar vários caracteres em uma variável só. A gente não aprendeu, por exemplo, a colocar a computação da pressão, tudo na variável só, mas agora a gente vai aprender. E esse conceito é de string. Por que corda? Por que string, corda? Porque digamos que você tem uma corda, nela você pode colocar vários nós. E aí cada nó daquele seria um caractere de uma palavra. Pense que uma corda cheia de nós seria um texto, uma palavra, uma frase. Então isso se dá ao conceito de string, né? Corda, esse nome utilizado. Bom, a gente, para trabalhar com string, a gente tem que saber um assunto que a gente ainda não viu, que a gente ia ver na 11ª aula, que é vetores, né? Vetores e matrizes. E, mais precisamente, vetores. E a gente vai ver string, mas assim por alto. A gente não vai ver assim com o conceito de vetores. Inclusive várias das funções que a gente vai aprender aqui, né, mais pro fim da aula, a gente não vai aprender todas ou a maioria porque a gente não tem ainda o conhecimento de vetores, de ponteiros, de estruturas condicionais. São conhecimentos que a gente vai adquirir durante o curso. Então essa parte de string ela vai ser ministrada ao longo do curso. Aqui a gente vai ter já uma abordagem inicial quase completa, mas a gente vai ter aí bastante funções que a gente deve aprender durante o curso. Eu tenho aqui para declarar uma string. Bom, a gente já sabe que as bibliotecas, né, stdio e stdlib, são as bibliotecas padrão aqui para a gente criar nosso código assim mínimo na linguagem C. E para trabalharmos com string, a gente tem que colocar aqui mais um include. Lembra do include math.h para fazer manipulação de números, funções numéricas? O string.h é justamente uma biblioteca para trabalhar com textos, né? Para trabalhar com strings. E para declarar uma variável, eu posso declarar, né, de uma forma só, que é essa aqui. A primeira declaração, a gente já sabe como é que é. Essa declaração aqui, ela declara uma variável do tipo caractere. Ou seja, eu boto aqui char, né, palavra reservada, coloco o nome da variável que eu quero, né, e ponto e vírgula. Ou seja, criei uma variável chamada variável e essa variável, ela vai guardar apenas um valor na tabela ASCII, ou seja, vai guardar um caractere. Enquanto que se eu coloco aqui, ó, char, espaço, variável, né, coloquei o mesmo nome, colchete, e aqui no determinado número, um número inteiro, fechar colchete, ponto e vírgula, eu acabei de criar uma string. Ou seja, eu posso colocar, né, esse in aqui é a quantidade máxima de caracteres que essa string vai suportar. Ou seja, se eu colocar aqui 100, ela vai guardar 100. Não é bem assim, a gente vai ver aqui por que não. Agora, é basicamente isso. Se você colocar 100 aqui, ela vai armazenar 100 caracteres. Bom, eu posso atribuir aqui, na minha variável char, né, por enquanto char, eu posso atribuir um valor a ela, né, assim que eu crio ela. Por exemplo, eu crio a variável chamada variável e coloco aqui igual, ou seja, estou atribuindo um valor a ela. E aqui eu posso colocar apenas um caractere. E esse caractere tem que ser feito em aspas simples, né, ou apóstrofo, para quem prefira chamar. Já, se eu criar uma variável do tipo string, né, que vai ser basicamente uma cadeia de caracteres, eu vou colocar aqui entre colchetes, aqui, ó, isso aqui é uma notação de vetor, só que a gente ainda não viu ainda, os vetores, né, ou arrays em inglês. Mas a gente já vê isso aqui. Eu posso também, né, inserir um valor de texto, um valor textual nela, assim que eu crio. Só que já não vai ser mais aspas simples, vai ser aspas duplas, né? Ou aspa. Depende de como você queira chamar. Se você chamar aspa simples, aspa dupla, você pode chamar também de apóstrofo ou aspa, ou simplesmente aspas. A gente tem sempre que planejar o tamanho da nossa string, porque a gente não pode declarar uma string de 1 milhão de caracteres
e colocar 2 caracteres. Assim como a gente não pode também fazer o vice-versa, porque senão vai ocasionar erros durante a execução do programa. Então a gente tem sempre que planejar essa string para que ela caiba o máximo de caracteres que possa acontecer durante o programa. E uma coisa assim muito assim interessante e que também ocasiona muitos erros é a questão do /0, né? Barra invertida 0. Foi o que eu falei nesse instante, no slide anterior. De você ter uma variável que suporte 100 caracteres e você vai colocar 100 caracteres. Não é bem assim. A gente vai colocar sempre um caractere a menos. Por quê? Porque há um caractere invisível chamado delimitador que ele ocupa um último espaço na string. Por exemplo, eu tenho aqui, digamos que eu crio aqui uma variável, né, do tipo char e eu coloco nela 10 espaços. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu separei, né, eu reservei 10 espaços. Um deles tem que ser o /0, esse aqui, esse barra invertida 0. Ele é o delimitador, ele significa que a string chegou ao fim. Eu vou colocar meu nome nele. Pablo. O delimitador, ele vem logo após o último caractere, né, da string. E aqui ele ignora, né? Quando ele for ler, ele vai ignorar isso aqui, mas ele vai deixar reservado para caso eu coloque alguma outra. Se eu preencher os 10 caracteres, né? Se eu botar aqui, ó, Pablo, e for botar aqui Pablo de novo. Onde é que eu vou entrar com /0? /0 não vai poder entrar, né, aqui nesse espaço pré-definido. O que acontece? Vai ocasionar erros, vai ocasionar, né, pode gerar alguma exceção aqui na execução do programa. E com isso aqui também gera, o pessoal tem muita dificuldade com relação a isso aqui, com esse backslash 0, então o que importa é, a gente tem sempre que, ao programarmos nossas variáveis, a gente tem que definir um tamanho máximo, né, contanto que fique reservado para o barra invertida 0, que é o delimitador. Eu tenho aqui agora os operadores de atribuição e leitura, né? Por exemplo, eu tenho aqui o %C, que a gente já viu que é para o tipo char. A gente tem o %D, que é para tipo inteiro, o %F, né, que é para número de ponto flutuante. E o %S vai ser para strings. Ou seja, sempre que eu for ler alguma variável, né, algum valor para colocar na variável do tipo string, né, do tipo char, mas assim que a gente chama de string, ou imprimir, né, o valor dela, eu vou usar o %S. E aqui tem um exemplo, ó, printf %C e a variável significa, eu vou imprimir a variável do tipo char. Agora se eu colocar aqui, ó, %S variável, isso aqui eu vou imprimir a variável do tipo string. E se eu colocar puts, variável, né, put significa put string, eu já falei isso aqui em aulas anteriores, aula sobre saída, quarta aula. Esse put string ele vai imprimir a variável, né, somente. Agora, para fazer leituras, né? Se eu for ler aqui na scanf, %C e comercial, né? Que é importante, o valor disso aqui eu já falei também na aula sobre variáveis e sobre entrada. Aqui a variável, ele vai ler do tipo char. Só que se eu colocar aqui %S para ler uma variável do tipo string, ou seja, a gente tem um texto e apertei Enter, eu quero armazenar aquele texto na variável. Eu não posso colocar esse i comercial. Por que não? Esse i comercial, né, só falando novamente, esse i comercial ele significa vou atribuir valores à variável, então me diga o endereço na memória principal, ou seja, lá na memória RAM, o endereço que está atribuído a essa variável do tipo char. Só que a variável string, ela é uma variável do tipo char, só que ela é um ponteiro para uma cadeia de string. Assim, a gente ainda não aprendeu ponteiro, né? Mas por causa disso, eu não vou colocar esse comercial, porque eu estou tratando com ponteiros e não com variáveis. Então isso aqui só lá na frente para a gente poder ver e entender basicamente o que é isso. E gets variável, ele faz a mesma coisa, que ele equivale a isso aqui, ó. Esse scanf, %S variável e esse gets variável são sinônimos. Assim como esse putS variável, esse printS variável, %S variável, eles são também sinônimos. E aqui temos alguns exemplos de funções e procedimentos que a gente vai aprender aqui nessa aula. Agora, por que funções e procedimentos? Até agora eu só falei sobre funções e tal.
Mas também eu tenho que falar sobre procedimentos. Isso aí é assunto de outras aulas, né? Que eu vou explicar como criar uma função, como criar um procedimento, qual a diferença deles. E isso aí são subtemas de um tema chamado modularização, que a gente vai trabalhar justamente com essa parte aí de funções e procedimentos. Só que aqui eu vou falar por alto, mais ou menos, né? O que é uma função e o que é um procedimento. Na hora de chegar no procedimento e na função, eu explico direito. E aqui, atribuição de valores strings, quantidade de caracteres, ou seja, eu vou retornar, por exemplo, quantos caracteres eu digitei naquele texto string. Como colocar todas em maiúsculo, como colocar todas em minúsculo, ou seja, isso aqui pertence, por exemplo, isso aqui possui no Microsoft Word, ou para quem usa outra suite Office, no editor de texto, geralmente a gente encontra essas funções aqui, ó, colocar tudo em maiúsculo, colocar tudo em minúsculo, concatenação de caracteres, ou seja, juntar vários caracteres, várias strings em uma só. Conversão entre string e números, né? Ou seja, entre texto e número. Uma coisa é eu ter números assim em formato de texto, para poder imprimir na tela, né? Fazer texto e tal. Outra coisa são números para trabalhar com matemática, com operadores matemáticos, né? São coisas totalmente distintas. A gente vai ver mais ou menos como é isso aqui. Bom, primeiro, atribuição de valores string. Não é possível eu, depois de ter criado uma variável do tipo string, né? Eu coloco aqui, ó, char texto. Aí bota aqui, né, uma variável que vai aceitar 30 caracteres, 30 não, 29, né, por causa do /0. Não é possível colocar simplesmente depois, ó, texto igual a computação da pressão. Isso aqui é diferente disso aqui. Eu tenho aqui, ó, uma variável, eu crio ela e automaticamente dou o valor para ela, igual a computação da pressão. Isso aqui vale. Agora, se eu criei aqui, ó, eu criei char variável, né? Variável tem 50 posições, ponto e vírgula, beleza. E aí depois, em outro momento do programa, eu dizer que variável, variável 50 é igual a computação da pressão, isso não é válido, isso não é possível, né? E como é que eu faço isso? Eu tenho um procedimento, né, chamado strcpy, que ele vai fazer isso para mim. Nele eu tenho dois parâmetros. Eu tenho primeiro a string, né, que vai receber aquele valor que eu quero colocar, ou seja, a variável que eu vou colocar o valor, e aqui o valor que eu quero. Ou seja, se eu utilizar aqui, ó, strcpy, texto, como primeiro parâmetro, que é a variável que eu criei, vírgula, e aqui o texto que eu quero, botei aqui entre aspas duplas, né, que é uma string, computação da pressão, fecho parênteses, né, da abertura daqui da função, do procedimento, na verdade, e ponto e vírgula, automaticamente texto vai receber computação da pressão, ou seja, as atribuições de valores em string, após a criação dela, no meio do programa, são feitas assim. Você até pode fazer dessa forma aqui, no momento que você criou a variável, mas depois que você criar a variável, tem que ser feito dessa forma. E agora aqui é uma função, né, que é a quantidade de caracteres. Ela vai me retornar a quantidade de caracteres que eu tenho no texto. Eu tenho aqui, ó, strlen. Strlen, o que significa str, string, len, length, né, do inglês comprimento, né? E passo como parâmetro aqui na função a string, a variável, o texto que eu quero justamente trazer a quantidade de caracteres que eu tenho, né, no total dela. Eu tenho aqui a definição da variável texto é uma string de no máximo 30, na verdade 29 caracteres. E automaticamente eu coloquei o valor computação da pressão nela. Eu defini aqui também uma variável chamada quantidade, né, que é int, né, que é um número inteiro. E eu coloco aqui, ó, quantidade vai ser igual a strlen texto. O que significa isso? O quantidade ele vai receber o retorno dessa função. A função strlen, né, passando como parâmetro esse texto daqui, que é essa variável, vai ficar aqui 20, né? Por quê? Porque eu tenho 20 caracteres aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque o espaço conta como caractere, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele não conta com /0, né? Então, eu vou ter aqui 20 caracteres no total. E aqui a gente mostra a diferença entre função e procedimento. Função por quê? Porque houve um retorno dessa função para uma variável. Ou seja, se uma variável vai armazenar esse valor, ou se eu vou exibir, por exemplo, no printf, o valor de uma função, há um retorno. Então, por haver um retorno, caracteriza uma função. Enquanto que aqui não. Aqui eu não tenho uma variável recebendo strcpy. Eu não tenho como imprimir o valor de strcpy. Essa função aqui, o string copy, ele simplesmente executa. Não há um retorno válido, né, para eu verificar, né, para poder armazenar em algum lugar. Então, ele simplesmente executa, vai executando e passa a próxima linha. Então, isso é um procedimento.
quando não há retorno. Enquanto que uma função é quando há retorno. Isso aqui é uma explicação meio corriqueira, a gente vai aprender a trabalhar direitinho com funções e procedimentos, né? Mas por enquanto a gente vai se limitar apenas a saber isso aqui, né? É o suficiente. Eu tenho aqui a função strupr, né? Que significa string upper, que é para justamente colocar todos os caracteres, né? Up, para cima, em maiúsculo. E passo como parâmetro uma variável string, né? Um texto. E aqui eu defino aqui novamente, né? Um string com valor computação da fração. E eu tenho aqui, ó, strcpy. Ué, mas não era strupper? Calma. Strcpy, ou seja, eu vou copiar para dentro dessa variável texto o valor, né? Do retorno dessa função. Agora ficou coerente. Eu tenho aqui, ó, a variável texto, ela vai receber isso aqui, ó. Ela vai receber o retorno dessa função. Essa função, como eu disse, né, eu passo ela mesma, né, passo a própria variável como parâmetro. Então ela vai transformar isso aqui em tudo maiúsculo. Por isso, né, eu vou ter aqui a cópia de valor dentro dessa variável dela mesma, só que maiúsculo. Logo, se era isso aqui, vai ficar isso aqui. A mesma coisa com caractere minúsculo. Eu tenho aqui ó, a função strlwl, ou seja, string lower, low, para baixo. E aí eu tenho aqui, ó, string. Eu passo o parâmetro, né, uma string, uma variável do tipo string. Eu tenho aqui a definição da variável, a mesma coisa do exemplo anterior. Eu tenho aqui ó, strcpy, ou seja, eu vou copiar para dentro da variável texto a transformação dela mesma toda minúscula. Eu tinha aqui o C e o D, agora já não vai ficar mais assim. Agora vai ficar tudo minúsculo. Enquanto aqui estava esses aqui maiúsculo. Então a variável texto vai receber a conversão para todos minúsculos dela mesma. E a concatenação de caracteres, né? O que é concatenar? Concatenar você vai juntar, agregar, você vai colocar ali, ó, um na frente do outro, né? Para juntar tudo num só. E aí eu tenho aqui, né, a função, o procedimento, na verdade, strcat, né? Que é o string concatenar. E eu tenho aqui, ó, dois parâmetros. Um é a variável que vai receber a string, ou seja, o destino, né? E a string, né, que é a origem, que é a string, o que eu vou colocar? Ou seja, eu vou colocar isso aqui, eu vou concatenar isso aqui e isso aqui. Eu tenho aqui, né, crio uma variável do tipo string chamada nome e outra do tipo string chamada sobrenome, né? As duas com 20, na verdade, 19 caracteres máximos. A primeira com valor computação, que é o nome, e a segunda com depressão, que é o sobrenome. E por fim, eu crio aqui uma variável do tipo string com nome completo, que suporta das 50, na verdade 49 caracteres, e defino ela como vazio. Agora, por que eu defini ela como vazio? Ou seja, eu comecei a aspas duplas aqui, e terminei com aspas duplas aqui. Ou seja, ela não vai ter nada. Por quê? Eu vou explicar logo no fim dessa explicação. Eu tenho aqui ó, o procedimento strcat completa, né, que é a variável de destino, e nome, que é a variável de origem, né, que é essa daqui. Ou seja, eu vou colocar nome dentro de completo, eu vou concatenar. Como o completo não tem nada, então ele agora vai ter computação. Ele vai, né, ser adicionado computação. E aqui eu tenho aqui o strcat completo sobrenome. O que significa isso? Dentro de completo vai ser agregado, concatenado sobrenome. Então, se era computação, né, aqui agora vai ficar computação e mais alguma coisa. Depressão. Eu poderia colocar mais coisas e iria sempre adicionar à direita, né? Computação, depressão. Se eu tivesse aqui colocar aí ele colocaria depois aí página, então ficaria computação, depressão, uma página. Ele sempre vai agregar à direita. Agora, por que eu iniciei com vazio? Esse início de vazio, quando inicia uma variável, pode ser que ela tenha algum ali valor oculto nela, um valor de sujeira, um valor ali de caracteres ordenados. E aí se eu não colocasse isso aqui, quando iniciar essa variável, ela poderia ter algum valor nela. E aí quando eu colocasse computação, né, que ele viesse encaixar aqui, já teria alguma sujeira aqui. E na hora de imprimir ficaria feio, né? Ficaria alguns caracteres até chegar em computação. Aí eu coloco computação aqui, a depressão aqui, depois, né? Então, por isso é que é sempre importante a gente iniciar nossas variáveis com valores, por exemplo, variável de número inteiro, de começar com 0. Variável do tipo string ou char, iniciar com vazio, né? Por quê? Porque evita que você mantenha sujeira da criação da variável mesmo. É uma característica da linguagem C isso aí. E aqui eu tenho agora uma função que converte texto em número, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar com string, né? Outra coisa é para trabalhar com números. Se eu tiver um número na string, não significa que aquele número ele é calculável, você pode fazer operações matemáticas com ele. Não pode. Uma coisa é você ter
número em texto, outra coisa é você ter número capaz de ser calculado. E a função a_to_i, né, eu coloquei aqui a string dentro, ela vai converter meu texto em número, né? E isso aqui é apenas para variáveis do tipo int. A gente vai ver as outras, né, que é para tipo float double. Eu tenho aqui uma variável, né, do tipo string, né? Coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é 12.345. Isso aqui é 1 seguido de 2, 3, 4 e 5. Eu vou aqui, criei minha variável número, né, do tipo inteiro. E eu coloquei aqui, o número recebe o valor da função a_to_i valor. E aí, nesse caso, a variável número ela vai receber 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, agora ela vai ter 12.345 e eu vou ser capaz de fazer operações matemáticas com ela. Se fosse um número do tipo ponto flutuante, se tivesse aqui um valor de casa decimal, ou fosse um número real. Eu tenho aqui a função a_tof, né? a_to_f, que eu coloco aqui minha string dentro dela e atribuo aqui, ó, depois de ter criado variáveis do tipo float double, criei float número 1 e double número 2, que são números de ponto flutuante. Número recebeu a tof, né, que é o retorno dessa função, valor, né, que é isso aqui, ou seja, número 1 vai receber 67,89, ou seja, 67,89, né, décimos. E eu tenho aqui, ó, número 2 vai receber a tof, valor, né, que também é uma variável tipo double, ou seja, essa função aqui, ela serve tanto para float quanto para double, né? Como a gente viu aqui. E aí as duas vão receber esse valor 67,89 em valor numérico, de forma que eu possa trabalhar de fato com cálculo com ela. E aqui agora, para finalizar, eu tenho a conversão de número em texto, ou seja, eu já converti de texto para número, eu já posso gerar int, float, double a partir de minhas strings, e agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui o exemplo de uma variável int, que é número inteiro, e transformá-la em string, em texto literal. E aí eu tenho aqui o procedimento itoa, né, que é i_to_a. Eu não comentei, mas esse i aqui é de integer, to é de para, a é ASCII, da tabela ASCII. Aqui, né, a_to_i, ou seja, ASCII to int, ou seja, ASCII para número inteiro, ASCII tabela, caractere. Enquanto que F aqui é de float, de ponto flutuante. O double, ele é um tipo float, por quê? Porque ele também é de ponto flutuante. E aqui eu tenho aqui, ó, itoa, variável numérica, que é o primeiro parâmetro. O parâmetro aqui é onde tem o número calculável. Aqui tem a variável string, que é onde eu vou armazenar esse número em formato string, texto literal. E por último aqui a base, que a base aqui é uma coisa bem bastante interessante de trabalhar. Eu tenho aqui a definição da variável valor, capaz de receber até 10 caracteres. Eu tenho, na verdade, 9, né? Eu tenho aqui uma variável, a declaração da variável número, que automaticamente já recebeu na declaração o valor 4.523. Esse valor é calculável, eu posso fazer a operação matemática com ele. E por fim aqui eu tenho o procedimento itoa, né? Que eu vou passar aqui o primeiro parâmetro, que é o número, né? Variável numérica. Depois o valor, né? Que é a variável valor, que é o string. E por último aqui o 10, né? O que significa 10? 10 significa base decimal. Porque a matemática que a gente utiliza hoje é a matemática decimal, porque temos 10 dígitos primários, que vão de 0 a 9. Se a gente estivesse trabalhando com base binária, que é 0 e 1, a gente colocaria 2. Se a gente estivesse trabalhando com base octal, que vai de 0 a 7, a gente colocaria 8, né? Que são 8 dígitos. Se estivesse trabalhando com hexadecimal, que são 16, a gente colocaria aqui 16, que vão de 0 a 9 e de A a F. Geralmente a galera de computação, de engenharia, que trabalha com essa parte. Se você quiser fazer algumas experiências, você pode fazer, mas a gente aqui vai, por enquanto, utilizar apenas 10, né? Então sempre colocar 10 para bases decimais. E aí, a variável texto, ela receberá 4, 5, 2, 3. Ela vai receber 4 seguido de 5, seguido de 2, seguido de 3, que é justamente o valor literal para a variável string.